Irmãos e irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. O evangelho que iremos rezar é Lucas 15, de 1 a 3 e 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais novo estava no campo. Ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigas e amigos, chegamos assim no sábado, dia 7 de março. E como já sabemos, podemos fazer de 2 formas. A primeira, uma síntese, uma revisão, uma repetição inaciana de toda a semana. Qual texto bíblico me falou mais? Quais palavras me tocaram mais profundamente? Quais os sentimentos brotaram? E o que Deus me pediu durante essa semana? Então veja, vai ser um olhar para quem está fazendo o retiro de uma revisão. Então você vai rezar os pontos que se repetiram. É uma oportunidade de você descer de uma forma mais profunda a tudo que você rezou durante a semana. E fazer inclusive uma síntese para a partilha. A outra forma é continuar rezando. O texto bíblico de hoje é Lucas, capítulo 15, de 1 a 3 e de 11 a 32. E é uma parábola profunda e ao mesmo tempo bastante conhecida. Mas antes disso, vamos rezar a graça. A graça está na página 50. Senhor, concede-nos a graça de sermos mensageiros e mensageiras do seu amor e da sua misericórdia a todas as pessoas
que encontramos pelos caminhos da vida. O Evangelho de hoje nos oferece alguns pontos muito interessantes para a nossa conversão. Mais uma vez, os publicanos e os fariseus, os mestres da lei, estão escandalizados com Jesus, com o modo dele proceder, com o modo dele amar, com o modo dele ser. E Jesus fala mais uma parábola, agora do filho pródigo ou do pai misericordioso. O que é interessante perceber nesta parábola? Vamos ver a tensão entre dois modos de servir ao Senhor. O primeiro modo é aquele modo do filho, que passa um tempo distante, que pede sua herança, que gasta com tudo que você imagina de coisas erradas, que desce ao fundo do poço, que sofre todo tipo de violência contra si mesmo, contra Deus, contra a sua família, que se humilha tanto que chega a desejar comer, inclusive, que os porcos comiam. Certo momento, este jovem lembra e retorna que o seu horizonte último de amor era o pai. Cheio de fome, não só de fome de comida, mas certamente com saudade do abraço do pai, ele volta para sua casa e o pai o acolhe com uma festa, com um banquete. Eu costumo brincar e dizer que é com churrasco. Mata o melhor novilho que tem. Dá a melhor roupa, anel, sandália e som, música. Obviamente, essa é uma forma de a gente seguir no caminho do reino. Mesmo se eu estive perdido e desorientado, quando eu decidi voltar, o Senhor sempre vai me abraçar de volta, porque Ele é bom. Eu não sou, mas Ele é bom. Aqui está o enfoque na misericórdia e na bondade de Deus. Uma segunda forma e postura é justamente o irmão mais velho, que não foi embora, que ficou, mas ficou cheio de ranzinzes, reclamando, sem observar a alegria que o pai sentia em tê-los por perto, sem saber aproveitar da riqueza e da fortuna do pai, uma pessoa entristecida, eu diria cheio de violências consigo mesmo, cheio de exigências consigo mesmo, e sem ter essa capacidade da empatia para com seu irmão, tampouco para com seu pai, nem ele mesmo sabia quem ele era. Não aproveitou nada. Claro que quando o irmão mais velho, mais novo volta, ele entra em crise, porque ele não sabe servir ao Senhor, ou seja, ao seu pai, na alegria, mas somente no rigor. A igreja está cheia de pessoas assim, todas as religiões. Há quem segue o Senhor pelo amor, pela misericórdia, pela capacidade de amar que Cristo tem, e há outras pessoas que servem pela observância e simplesmente a observância. O que é triste disso é que essas pessoas elas têm uma dificuldade tremenda de alegrar-se, de se alegrar com o irmão que estava morto e voltou a viver. Queridos irmãos, queridas irmãs, não esqueçamos, o nosso horizonte último será sempre a casa do Pai. Há muitas pessoas sem moradas, há muitas pessoas sem casa. Por isso o tema da campanha Fraternidade é isso, fraternidade e moradia. Aquele jovem sabia que a sua moradia era a casa do seu pai. E você, quando se perde, para onde você volta? Abençoe-vos o Deus que celebra a vida conosco. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom retiro e uma boa oração.